Para a gente entender essa questão da hereditariedade, aí, né, em todas as questões da nossa vida, gostaria que vamos falar um pouquinho aqui mais sobre essa questão mais biológica e da biologia de uma forma geral. O senhor explicar para a gente sobre o que é o gene, o DNA, como que essas questões afetam de geração para geração. Conta para a gente. Serginho, tudo que nós temos, tudo que nós somos, né, enquanto indivíduos, nós devemos ao nosso material genético. Esse material genético, ele provém de onde? Provém dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, basicamente, o ser humano, ele possui 23 pares de cromossomos. Cromossomos é aquela estrutura salsichoide onde os genes se localizam, né? Então, normalmente, quando há concepção, nós temos 23 pares, nós temos 23 cromossomos que vêm do pai e 23 da mãe. 46, né? Sendo que dois pares desses aí são os cromossomos sexuais e o restante autossômicos, 22 pares restantes autossômicos. Muito bem, dentro desses cromossomos que provém do pai e da mãe, nós temos ali mais ou menos funcionantes em torno de 25 mil genes. Esses genes são formados de bases nucleotídicas, bases proteicas. Nós temos bilhões de pares, de bases, etc., de composições de bases, mas que funcionam realmente em torno de 25 mil. E esses genes são responsáveis por tudo, inclusive pelo controle das nossas células. Existem genes especializados em fazer com que a célula cresça, com que a célula se multiplique e que ela se renove e que ela morra também. Toda célula ela tem uma morte celular programada. Então, normalmente, o que é o câncer? O câncer é uma alteração de um ou mais genes que são responsáveis por esse processo de controle do crescimento dessa célula. Uma vez que haja mutação, essas células perdem a capacidade de se autocontrolar, se multiplicam desordenadamente e formam o câncer. Bom, essas mutações elas podem ser provocadas por fatores ambientais. E esse tempo de morte programado da morte dessas células, normalmente, até por essa desordem aí, causa uma morte até mais acelerada delas aí todas. Eventualmente, sim. Existem células que nunca morrem praticamente. Por exemplo, o neurônio, ele acompanha toda a vida da pessoa. Vai diminuindo aos poucos conforme algumas circunstâncias de vida e etc. Mas ele foi feito para durar praticamente a vida toda. Agora, algumas células demoram horas para morrer. Por exemplo, as células de defesa, os neutrófilos, né? Bom, existem causas para essas mutações. Boa parte delas é maus hábitos de vida. A gente já conversou muito sobre isso. Alimentação inadequada, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool, etc, etc. Mas uma boa parte dessas mutações, hoje a gente sabe que são herdadas. A gente já nasce com elas. Antigamente a gente achava que era em torno de 10 a 15%. Por que a gente tinha esse número? Porque a tecnologia para estudar, para mapear esses genes era muito precária. Isso era restrito a grandes laboratórios, feito de forma parcial. Hoje, com a expansão da tecnologia, a gente consegue praticamente rastrear todo o genoma em questão de horas. Então você consegue exatamente entender aonde está a alteração desse gene, qual é a alteração, né? E saber se isso nasceu com a pessoa ou se foi adquirido. Dentro do estudo, dentro da ciência, doutor André, o que se acreditava antes em termos, por exemplo, de prevalência, em termos de percentual, há um tempo atrás, e hoje que responsabiliza, vamos dizer, a genética para a detecção do câncer? Essa pergunta é crucial. Por quê? Porque se eu sei que eu tenho predisposição a algum tipo de câncer, eu vou fazer um trabalho para prevenir, inclusive, esse câncer ou para detectar numa fase precoce, de forma que eu possa me curar dele com grande probabilidade. Então, no passado, como a tecnologia era ruim, nós imaginávamos que era em torno de 10 a 15% dos casos só que eram transmitidos hereditariamente. Foi feito um estudo, Sérgio, interessantíssimo, eu acho que eu reputo um dos estudos mais importantes dos últimos 50 anos. Olha. E que as pessoas dão pouca importância para ele. Esse estudo foi publicado no ano passado, numa revista de alta credibilidade chamada JAMA, Jornal da Associação Médica Americana. O que esse estudo fez? Ele foi feito nos países nórdicos, principalmente a Suécia. Eles estudaram 200 mil gêmeos durante um prazo médio de 30 anos. Então, nós temos gêmeos univitelinos ou monozigóticos que provêm de um ovo só.
o ovo, é feita a concepção, esse ovo então é duplicado, né? Ou triplicado, etc. Então, aquele gêmeo, ele tem exatamente o mesmo material genético do irmão dele. E os gêmeos dizigóticos, esses gêmeos não tem nada a ver, eles simplesmente estão coabitando ali no mesmo útero, mas eles têm material genético diferente. Muito bem, se você acompanhar esses gêmeos, alguns vão ter câncer, outros não, óbvio, né? Então, se o câncer é hereditário, o gêmeo monozigótico ele tem que ter exatamente o mesmo câncer do outro. Se ele não tem o mesmo câncer do outro, esse câncer não foi provocado por um fator hereditário. Então, eles começaram a observar casos de câncer em gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos. Então, por exemplo, se é um gêmeo dizigótico e um teve câncer e o outro também, isso é uma obra provavelmente ambiental, não foi hereditário. Agora, se um gêmeo tem monozigótico, o outro obrigatoriamente tem também. Se ele não tiver, também aí é adquirido. Aí é adquirido. Então, baseado nesse estudo, o que eles documentaram? 32%, esse número foi absolutamente... Ou triplicou conforme a ótica. Exatamente. 32% em média dos cânceres são causados por alguma mutação transmitida, a gente fala mendelianamente, ou seja, hereditariamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.